de treinamento e desenvolvimento do Grupo Posture. Estou aqui com o nosso querido CEO da Posture, que é o Felipe, e o Thiago aí, que vai ser o nosso palestrante. E hoje, assim como a gente tem feito, né, a gente vem trazendo o tema de Novembro Azul, que vai falar aí sobre a saúde masculina, né? Assim como fizemos no Outubro Rosa. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre saúde masculina. E como a gente estava falando aqui agora há pouco, né, muitas vezes o homem negligencia, né, os cuidados com a sua saúde, e o câncer de próstata acaba sendo, apesar de ser um câncer que poderia, detectado no início, né, ele tem uma grande razoabilidade aí de cura, a gente muitas vezes é desleixado com a saúde, com a própria saúde, né, e isso acaba tomando proporções muito grandes, por isso esse é um assunto extremamente importante, e nós convidamos aí para falar hoje sobre esse tema com a gente, o Thiago, que ele é enfermeiro, com pós-graduação aí em promoção da saúde e qualidade de vida, mais aí de 10 anos de experiência na área de saúde, e a gente trouxe ele para bater esse papo com a gente, deixar aberto para todo mundo, gente, vocês podem fazer as perguntas, quiser ir colocando no chat aqui as perguntas, no final aqui da apresentação a gente faz as perguntas, quem quiser abrir o microfone para fazer pergunta no final da apresentação, fica à vontade também, tá bom? Todo mundo aí pode fazer, e compartilhem aí com o pessoal que ainda não entrou, aí cobra se alguém ainda não entrou para entrar, para participar com a gente desse momento aí que nós temos promovido aqui pela Posture, pensando aí na qualidade de vida dos nossos colaboradores também, né? Como o Felipe fala, né? Oferecer para os nossos colaboradores a mesma experiência que a gente fornece para os nossos clientes, né? Para a gente também desfrutar dessas ações que são tão importantes, tá bom? Então, vou passar a bola aqui para o Thiago. Thiago, fica à vontade aí e estamos aqui para qualquer apoio. Maravilha, obrigado Ricardo, obrigado Felipe aí pela introdução, pela oportunidade de estar aqui com vocês, a gente bater um papo, tá certo? Pessoal, falar sobre o Novembro Azul, deixa eu só colocar aqui a tela, né? Pronto, vocês estão vendo aí a apresentação, né? Falar sobre Novembro Azul, pessoal, é algo que eu particularmente já venho fazendo há uma década, né? Pelo menos, há uns 10 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês, como profissional de saúde, acredito que muitos daqui o são, né? São profissionais de saúde. Algo que me incomodava, começou a me incomodar, na verdade, de uns anos para cá, tá? Eu percebi que quando eu fazia uma palestra numa empresa, né, sobre esse tema, eu acabava não vendo uma conexão tão grande ao tema, em relação ao público que eu queria atingir, né, o público masculino ali que estava me ouvindo, né? E isso acabava me frustrando um pouquinho. Eu falei assim, poxa vida, né? A gente traz a informação, a gente fala do câncer e tal, mas eu não consigo perceber que o pessoal ali está se conectando e pensando em ter uma vida saudável, a partir daquele momento, né? Porque é bem sabido, né? A gente vai ver aqui alguns dados sobre isso. Quando você fala de câncer de próstata, você está falando majoritariamente de uma doença de idoso, né? Mais de 70%, 75% dos casos, eles acontecem a partir dos 65 anos, né? E quando você pega as recomendações mais recentes, né, da própria Sociedade Brasileira de Urologia, você vê que eles recomendam começar a fazer as consultas ali em relação ao câncer de próstata a partir de 50 anos, ou, nos casos, 45, né? Essa recomendação até uns anos atrás aí, era 40 anos, por exemplo, era 45 anos e 40 anos, né? Ah, ou seja, hoje espaçou-se um pouco mais até. Se você pega a US Task Force, que é uma organização americana, ela fala de 55 anos, né? Para você começar a fazer um rastreamento em relação a isso. Então perceba que é um assunto que realmente ele acaba ficando um pouco desconexo com o público médio que a gente tem para falar. Porque se a gente pegar a média de idade aqui, né? Eu não estou conseguindo ver, eu vi poucas pessoas aí com as câmeras, né? A maioria eram moças, então eu não consegui ver aí dos meninos
a média etária, né? Olhar assim pelo rosto, né? Mas não foge muito do que eu vejo nas empresas, né? Uma média etária que somada aí vai girar em torno entre 35 e 45 anos, né? A média etária. E quando você fala de prevenção, olhando só para a recomendação do que está lá, o homem em si, ele vê aquilo e ele fala: isso aqui, pô, daqui 15 anos eu preciso me preocupar com isso. Daqui 20 anos eu preciso me preocupar com isso. Tipo, eu não tô no momento. Quantas vezes eu já ouvi isso assim? O pessoal brincando: vamos à palestra de Novembro Azul e tal. Aí o pessoal brincando: ainda não chegou minha hora. Aquilo me incomodava. Eu falei assim: como assim não chegou a tua hora? Eu não, óbvio, né? Eu não expunha a pessoa, mas aquilo ficava. Eu refletia assim: falei, pô, por que que o cara tá falando isso, né? Não chegou. A gente está falando de saúde, né? Cuidar, se cuidar hoje, né? Que é importante, né? Por que que eles não relacionam? E aí eu fui percebendo que talvez no Novembro Azul a gente precisava ampliar um pouco a discussão. E não ficar só focando ali somente em câncer de próstata. Óbvio, vamos falar, tá? De câncer de próstata aqui, mas o que eu gostaria de provocar aqui com vocês é uma reflexão que pode ser ampliada para mulheres também que estão nos ouvindo, né? Não tem problema, apesar de eu me dirigir mais a minha palavra para o público masculino, mas isso serve, vai servir isso para vocês também. Mas a gente ampliar a discussão sobre saúde masculina, né? É só próstata que é importante? É só a partir dos 50 anos ou 45 anos, quando se você fizer parte de algum grupo de risco, você tem que se preocupar com isso, né? Então, essa é a grande reflexão. Gostaria que a gente saísse daqui respondendo uma pergunta para nós mesmos, né? Será que você é hoje a melhor versão de homem que você poderia ser na idade que você tem hoje? Acho que essa é a grande reflexão que eu gostaria de provocar aqui com vocês. E para a gente começar essa discussão, começar essa reflexão, eu gostaria que a gente refletisse aqui um pouco sobre a linha do tempo, né? E todos nós passamos ou estamos passando em alguma dessas grandes fases aqui da nossa vida, né? 0 aos 10 anos, 10 aos 20, dos 20 aos 40, 50 anos, né? A partir de 60 anos. Estamos em algum desses cenários. E na opinião de vocês, qual dessas fases o homem possui um melhor cuidado com a sua saúde? Qual dessas fases aí vocês imaginam que o homem tem um melhor cuidado aí? Alguém tem uma opinião sobre isso aí? Você olha Tenta assim, mais? 60 a mais, que eles têm o melhor cuidado, né, com a Melhor saúde. cuidado, sim. Alguém tem uma outra opinião? Em qual fase aí, vocês estão olhando aí? Hã? Ó, o pessoal colocou aqui no chat de 0 a 10. De 0 a 10? Incrível, olha, por incrível que pareça, quem que foi o abençoado aí que colocou de 0 a 10? Ó, foi uma mulher, a Juliane e o A Vinícius. abençoada, Juliane. A Juliane tá Juliane. certa. Por que que estatisticamente homens barra meninos possuem um melhor cuidado com a sua saúde, né, de 0 a 10 anos? Porque eles têm um serzinho ali, né, por trás, né? A mãe barra pai, né? Ou avós, né? Os tutores, né? Que estão ali cuidando por ele, da sua saúde, né? Então não depende do homem ali ter uma cultura em relação a cuidado, a ir ao médico nessa fase, né? Isso para homens e mulheres, né? Tanto faz, né? Não somos nós nessa fase aqui que tomamos decisões desse tipo, né? Nós estamos apenas num barco. Esse barco vai, a gente segue para onde ele for, né? Nessa fase da nossa vida. Bacana. A gente passa então dos 0 aos 10 anos, chegamos ali na adolescência, 10 aos 20 anos. E qual o evento canônico que todos nós, homens e mulheres, passamos nessa fase? O que que acontece aqui, dos 10 aos 20 anos? A gente chega na puberdade. E as mulheres e tem um evento bem específico ali, né? Que ocorrem com elas, que é a primeira menstruação, a menarca. E o que que se falam para vocês aí, Juliane, que, né, que citou aí, vou usar você, Juliane. Não tô vendo todo mundo, estou vendo o Ricardo aqui numa telinha. Então vou usar você aí. Juliane, o que que falaram para você quando você teve a primeira menstruação? Que médico que você precisou começar a ir nessa fase da sua vida? E qual foi o médico que começou a ir lá todo ano? Hã? O quê? Foi ginecologista? Aí você me confirma aí, mas Ela menina, você escreveu aqui, ginecologista. ginecologista? Show. Ginecologista. Ricardo, e nós?
que sobra para nós, Ricardo? Que médico que a gente vai ali na puberdade? Não tem, né? Vou contar uma história para vocês que eu acho que vocês vão se conectar. História da minha vida. Tinha meus 12 anos. Eu era aquele menininho da mamãe, assim, né? Parecia um bebezinho, né? Branquelão, não tinha um pelo no rosto, não tinha uma espinha, aquela pele de pêssego, né? Tinha a vozinha fininha, cantava até na igreja, lá no coro da igreja, no coro infantil, né? Que tinha. E minha mãe, muito sistemática, me levava no pediatra todo ano, né? Com 12 anos, né? Fui no pediatra. No ano seguinte, o que aconteceu comigo? Puberdade. Eu dei um estirão de 1,40 m que eu tinha, fui para 1,70 m, 30 centímetros a mais nessa fase, né? Quem não quebrou copos, né? Guardem os copos, guardem os pratos, né? Que os adolescentes estão aí. Derruba-se tudo, porque a gente não tem mais a propriocepção, né? Não tem mais aquela relação de espaço, porque a gente cresceu, né? Muito abruptamente. E aí aquela voz esganiçada, aqueles pelos na cara, que não é nem barba, mas não é aquela coisa toda, meu pai amado, né? O que que é você, né? Você tá ali, parece que num projeto de ciências, né? E ok, né? Estava nessa fase e cheguei de novo, 13 anos, minha mãe, Thiago, vamos no Dr. Silvio, meu pediatra. E aí eu já era maior que minha mãe nessa época, né? Ela tinha 1,5 m de altura e eu olhei para minha mãe, ah, sério, mãe? Não, tem que ir no Dr. Silvio, tal, todo ano, blá, blá. Minha mãe era linha dura, né? Beleza, né? Não contrariei ela, fui, passei no médico. Chegando no Dr. Silvio, eu sentei de frente ali para a secretária e tinha as cadeiras que ficavam nas paredes aqui, assim. Aí eu olhei para o lado esquerdo, tinha é, duas mães com duas crianças. Olhei no lado direito, tinha um casal com um filho e uma avó, acho que devia ser uma avó ali com uma outra criança. Todas crianças. Aí eu olhei para mim. E aí eu vou te falar qual sentimento passou pela minha cabeça, que é o sentimento que mais vigora em todo adolescente depois de seguir pensamentos intrusivos. Adolescente tem isso, né? Seguir pensamentos intrusivos. Pensou, fez, né? Depois, nossa, que porcaria que eu fiz, né? Mas você fez. Mas depois disso aí, qual que é o sentimento que todo adolescente tem em abundância? Vergonha. Adolescente tem vergonha de tudo, né? Antes da puberdade ai, papai, mamãe, papai. Depois, não, não, me deixa, não me chama, não me dá beijo. É vergonha, você vira vergonha da vida dele, né? Aí você fala, "Ah, que frustração, pus você no mundo e agora você tem vergonha de mim." Mas faz parte, né? Você fez isso com seus pais, e a gente fez, eles vão fazer também, né? Então, adolescente envergonhado. Tem vergonha de tudo. E qual que era a minha vergonha? Tinha um nome e sobrenome. Não vou dar o sobrenome, mas vou dar só o nome. É o Bruno. O Bruno era meu motivo de vergonha. Sabe por quê? Bruno era um colega que eu tinha, um dos meus melhores amigos. E ele morava próximo ali do pediatra, ali umas duas quadras para cima. E aí, qual que era meu pensamento? Falei assim, cara, se eu sair desse consultório e eu der de cara com o Bruno, ele vai me zoar até o final do ano letivo. Ele vai acabar comigo. Ele vai me zoar muito. Ele vai falar, Julião, pediatrinha, sei lá, né? Ele ia inventar um monte, ele ia acabar comigo. E eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, eu não posso dar de cara com o Bruno, pelo amor de Deus. Saí adiantando a história. Não dei de cara com o Bruno. Isso não aconteceu. Minha vida escolar naquele momento foi salva e tá tudo certo. Só que ano seguinte, vocês acham que minha mãe conseguiu me arrastar pro pediatra? Não conseguiu me arrastar. Eu já estava com 14 anos, eu tinha todos os argumentos possíveis, né, ali para justificar que eu não precisava mais ir no pediatra, porque eu já era homem o suficiente, né, eu já estava ali, já era um homem formado, né, não precisava de um pediatra na minha vida e tudo mais, né, e minha mãe não quis muito brigar comigo, que sabe que adolescente é, né, chega um momento que fica difícil, e aí, ok, tá bom, ela não largou de mão. Adivinhe, eu voltei no médico quando na minha vida? Quando vocês acham que eu voltei a passar no médico para rotina, para fazer exames, vacinas? Cara, eu só voltei no médico com 22 anos porque eu tomei uma coça
da minha orientadora, da minha professora, doutora Ivone Corsi. Eu fiz enfermagem no Centro Universitário Adventista de São Paulo, se tiver algum enfermeiro formado aqui, talvez conheça a FAI, né, a antiga FAI. Tem mais de 60, tem 70 anos de instituição. E a professora Ivone Corsi, ela dá aula até hoje lá, tá bem velhinha, mas ela dá aula firme e forte lá. E ela, cara, acabou comigo. Ela acabou comigo, porque a gente estava para começar os estágios e ela dava aula de semiologia, né? Cadê aí a sua carteira de vacinação, Thiago? Ah, então, tem que ver com a minha mãe. Sua mãe, Thiago? E as vacinas aqui da adolescência, você não tomou? Falei, não, professora. Cara, ela acabou comigo. E aí eu fui, marquei uma consulta no PSF lá do Campo Limpo, fui lá passei no clínico geral e aí ele fez, né, do que tinha que fazer, atualizei minha carteira de vacinação e tudo mais. Então foi ali que eu voltei a passar no médico, né? Agora, esse evento, essa história que eu contei para vocês, eu tenho certeza que, tirando aqui os detalhes, né, o âmago da história aqui, tenho certeza que você pode ter se identificado aí, você que é homem, tá? Por quê? Você que é mulher que está me ouvindo, sabe que quando você chegou na adolescência, você começou a passar no ginecologista. E depois de um tempo, talvez seus pais não foram mais com você. E aí você continuou indo. Você continuou indo sozinha. E aí você adquiriu um hábito. E hábitos, e a gente que trabalha com promoção de saúde, a gente sabe que hábitos, né, tem até um método, né, uma metodologia para mensurar isso, né, que é o modelo transteórico, né, do Prochaska, que você fala ali, né, de você estar você não está pronto para mudar, você está ali no momento que, opa, estou contemplando, né? Pré-contemplativo, contemplativo, né? Tem toda essa questão aí de você ter uma mudança de hábito. Mas tudo passa pela questão de ação consciente. Então, quando você tem uma ação consciente por algo e você mantém essa ação ali por pelo menos 90 dias, algo no teu cérebro atualiza e aquilo ali forma um novo hábito. E aí você acaba não precisando mais pensar sobre aquilo. As mulheres acabam passando por esse momento, porque na transição onde você tinha um cuidado e agora você está no autocuidado, que é na adolescência, elas tiveram essa oportunidade de cultivar esse hábito. Nós não. A gente simplesmente ficou no limbo, né? E perdemos totalmente esse hábito. E a gente carrega isso para a fase adulta. E aí a primeira questão, a primeira dica aqui que eu queria trazer para vocês sobre isso. Existe uma especialidade aí pensando para a nova geração de homens, tá? Você que é pai aí de menino, ou mãe de menino, ou tia, tio, avô, né? Ou tem um afilhado, né, menino. Para a gente conseguir mudar a nova geração de homens, né, e conseguir ter um impacto positivo sobre esse evento que acontece com a maioria de nós, existe uma especialidade médica chamada ebiatra. Não sei quantos de vocês já ouviram falar. Essa especialidade, ela é uma especialidade em relação à saúde do adolescente. Então, ele é um médico especialista no adolescente. Então, ao invés de você, né, passar com teu filho ali, a partir da puberdade, num pediatra, olha, filho, agora evoluiu, você não é mais criança, né? Então agora vai seguir aqui com o ebiatra, é o médico do adolescente. Até mudou de status, né? Agora é um novo médico. Legal, mas aí eu vou te dar uma notícia triste. O ebiatra não é tão fácil de achar. A especialidade que ela não tem muita quantidade de médicos com especialistas nisso, tá? Pô, Thiago, então você me dá uma notícia boa, mas você me traz uma ruim dessa, né? E agora, o que eu faço? Não tem problema. Se você não encontrar um pediatra, você pode procurar uma substituição à altura, que é o médico de família. O médico de família, ele é um especialista que ele transita muito bem em 5 especialidades, que é pediatria, ebiatria, saúde da mulher, do homem e geriatria. Ele acaba trazendo muito bem o conceito de coordenação do cuidado, atenção primária. Então, ele tem essa especialidade muito forte e um conhecimento muito bacana ali para o adolescente, diferente, por exemplo, de um clínico geral, que ele acaba focando mais para a saúde do adulto, né? Então, o médico de família pode ser uma alternativa. Aqui é o ebiatra, e a gente pode tentar colocar, né, uma nova história para os homens do futuro e onde, na minha opinião, aqui é onde ocorre essa cisão aqui, né? Onde por que mulheres continuam com um comportamento e homens vão para um outro caminho.
totalmente diferente, né? E a gente chega lá com uns 20, 40 anos, totalmente negligentes da nossa saúde, não só sobre a próstata, né? Olha outra coisa que a gente negligencia pra caramba como homens, ciclo hormonal. Ciclo hormonal masculino. A gente negligencia isso aí, é super importante. Homens passam também por uma questão, igual as mulheres na menopausa, vão passar também por algo parecido, chamado andropausa, né? Então, quantos de nós, homens, estamos nos preocupando com isso também, né? Será que isso já não pode estar atingindo você hoje, né? E você não está se cuidando? E isso pode ter influências e impactos até na sua próstata e você não faz ideia, né? E aí a gente carrega isso para os 60 anos, né? Aí as coisas começam a acontecer a partir dos 50, 55, 60 anos, e aí você começa a acumular um monte de coisas ruins, né? Em relação à sua saúde. E aí a gente chega nessa máxima, né? Da saúde do homem, que é bem sabido que nós vivemos bem mais do que as mulheres, né? É isso? A gente vive bem mais do que as mulheres? Eu gosto de soltar essa aí, principalmente no online, que às vezes o pessoal fica ali, começa a dispersar, né? Aí, ou não, peraí, o que o cara falou? O cara falou uma besteira aí, o que é isso aí? Né? Então não, né? As mulheres elas vivem mais do que nós, né? Em média, quanto tempo? Em média aí uns 7 anos e meio. Claro que a gente vive menos do que elas por outras questões, tá? Nós morremos mais por esses comportamentos aqui, ó, que estão aqui embaixo, ó, de risco. Quem que está mais em postos de trabalho, né, com risco de... vocês trabalham muito com isso, né, de segurança do trabalho, em postos de trabalho que tem risco aí de acidentes com lesões permanentes ou fatais. Quem está populando esses postos de trabalho em sua maioria, né? São os homens, não são as mulheres. Quem acaba morrendo estatisticamente mais por violência, seja urbana, criminalidade ou guerra, tá? Somos nós homens. Então a gente morre mais que as mulheres ali também por causa disso. Aí esse é um outro ponto que está aqui, que tem relação com a falta de educação sexual, principalmente na adolescência, né? Os homens morrem mais por doenças infecto-contagiosas, ali como a AIDS HIV, né? E a sífilis. Aí oriundo por quê? Educação sexual ruim, na adolescência, principalmente, as mulheres têm um ginecologista ou a ginecologista para orientar. A gente se orienta por quem, né? Quem que dá aula de saúde sexualidade para nós? Os amigos, né? Aí a gente aprende com os amigos, na rua, né? Que a gente fala, né? E aprende tudo errado, né? Tanto medicamente falando, quanto performaticamente falando, né? Aí você só vai saber que você faz tudo errado quando você arruma, né, uma companheira, você, pô, não é bem assim, né? Que é melhor fazer de outra forma, né? E aí você começa a se preocupar também com o prazer ali da sua companheira, né? Então, aprendemos tudo errado, né? Nossa adolescência, em relação à saúde sexual. Isso aqui vai impactar nessa questão também, porque homens morrem mais de doenças infecto-contagiosas, né? Mas tirando isso aqui, ainda assim, os homens eles acabam vivendo muito menos do que as mulheres. E não é só por esses comportamentos, mas principalmente por questões de hábitos de vida. E o principal deles, excesso de peso, tá? A obesidade é uma doença muito complexa e, infelizmente, epidêmica, tá? Estamos cada vez mais, né, nós aqui como brasileiros, nos aproximando com indicadores em relação à obesidade aos países envolvidos, né? Hoje, mais da metade da nossa população brasileira tem sobrepeso. Mais de um terço da nossa população é obesa, né? São dados aí do Vigitel. Tá? O Vigitel é uma pesquisa que se faz anualmente, pesquisando várias coisas, inclusive a questão de obesidade, tabagismo, né, e questões de doenças crônicas, tá? Então, obesidade, pessoal, é uma doença que permeia muitas questões aí em relação à saúde masculina, né? Por nós estatisticamente sermos mais obesos, em termos sermos mais pesados que as mulheres. E vocês sabiam que a obesidade, ela tecnicamente é classificada como uma doença inflamatória, né? Você está em constante em estado inflamatório. E vocês bem sabem que o estado inflamatório, a inflamação é algo positivo, mas também é destrutivo para o corpo. Então, você ter um processo inflamatório, né, curto, ok. Agora, você ficar num processo inflamatório constante, né, isso é muito ruim. Aumenta os seus níveis de cortisol, né? Então, tem várias questões aí que vão mexer no metabolismo, né? E que vão aumentar o fator de risco, né, para várias outras doenças.
cardiovasculares, metabólicas, inclusive o câncer, né? E aí, além de tudo isso, a gente tem outros hábitos ruins, né? Quando você pega lá consumo de frutas, legumes e verduras, né? Uma dieta mais saudável, nós temos uma dieta mais pobre, mais ruim do que do que as mulheres, né? Uma dieta pior aí em relação a esse consumo de comida saudável, né? Principalmente no que a gente fala aí de ultraprocessado, processados e comida de verdade, né? Que é a tônica hoje em dia da alimentação saudável, né? Talvez você já ouviu essa frase, né? Desembale menos, descasque mais, né? Então, infelizmente, os homens eles têm um consumo de comida ruim em maior quantidade que as mulheres, consomem mais abusivamente bebida alcoólica e fumam mais. Apesar de que esses dois itens aqui finais, as mulheres elas estão se aproximando ali, né? Esse seria um item que a gente poderia não querer equalizar, né? Deixa essa questão da equalidade de gênero aí para outras questões, né? Aqui as mulheres podiam ter continuado, né? Sem querer se aproximar, né? Questão de consumo de bebida alcoólica abusiva e o tabagismo, né? Apesar de que uma notícia positiva. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele é um dos países que tem a menor quantidade de fumantes do mundo, tá? Isso a gente conseguiu graças às políticas de saúde pública dos últimos 20 anos, né, que nós tivemos. Nós saímos ali de patamares do final da década de 90, né, chegamos a mais de 30% de fumantes. Hoje nós somos menos de 10%, tá? De acordo com o Vigitel, tá? Então, isso é um grande marco aqui para nós, né, e motivo de orgulho, tá? Mas ainda assim, mesmo com a população de tabagistas menor, os homens eles acabam tendo um comportamento maior disso aí do que as mulheres, né? Então, basicamente, já entendemos, né? Nós não nos cuidamos, né, de forma geral, não tivemos um comportamento, não criamos um comportamento de cuidado com a nossa saúde lá na adolescência, né, de acompanhamento médico anual, e temos comportamentos de risco, comportamentos de estilo de vida, né, totalmente ruins, né, em relação às mulheres. Beleza. Mas vamos lá. O que tem a ver tudo isso com câncer de próstata, né? Vamos então falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Novembro Azul, que é azul só aqui no Brasil, né? No resto do mundo, não se chama Novembro Azul, né? Você não tem uma campanha internacional chamada Blue November, né? A campanha que você tem internacional sobre isso se chama Mustache November, tá? Mustache que é o bigode, né? Por isso que no laço que você tem azul normalmente, as campanhas também colocam um bigodinho. Então, se você não sabia por que tinha um bigode, não é porque é homem tem bigode, né? Não, é porque tem uma campanha internacional, né, chamada Novembro do Bigode. Só que vamos, né, convenhamos, né? Novembro do Bigode ia ficar um nome bem estranho aqui no Brasil, né? Se você fosse traduzir. Então, assim, licença poética aqui da minha parte, né? Eu imagino o pessoal do marketing, né, do Ministério da Saúde na época, que estavam importando a campanha para o Brasil, falaram assim: ah, legal, vamos fazer o Mustache November, então, Novembro do Bigode. Aí alguém de marketing, não, peraí, isso não vai rolar. Novembro do Bigode, quando você escuta aqui, Novembro do Bigode, você pensa em campanha de saúde? Não, eu não penso, cara. Se eu escutasse Novembro do Bigode, eu ia pensar que era uma campanha ou uma promoção de alguma coisa, sei lá, uma barbearia ou um bar. Vai de bigode e ganha 2 chopps. Sei lá, qualquer coisa do tipo, menos que é uma campanha de saúde, né? Então eu acredito, aí, como eu falei, licença poética da minha parte, que o marketing, né, dali fazendo o seu papel, né, entendendo o público com que ele está se comunicando, assim, não, já temos aqui, né, o Outubro Rosa, temos outros meses de cores que o Maio Amarelo, por exemplo, acho que já, se eu não me engano, já existia nessa época, que remete ali já no imaginário popular de alguma campanha relacionada à saúde. Por mais que o pessoal não vai entender de cara que Novembro Azul é câncer de próstata, mas Novembro Azul soa como é alguma coisa de saúde, né? Então, aqui no Brasil nós temos o Novembro Azul. O que o contrário também seria muito ruim, porque blue em inglês ele remete a questões aí de tristeza. Então, você vai falar Blue November, seria tipo novembro triste. Eles entenderiam dessa forma, né? Tanto é que, por exemplo, sabe a cor, qual que é a cor da Divertidamente lá, que é a tristeza?
não é azul? Porque tem essa relação. Em inglês, né? Você tá com blue feelings, sentimentos azuis. O que é blue feelings? Tô sad, tô triste, né? Tô passando por uma depressão, né? Então, e significa isso para eles. Então, não ficaria bem Blue November, como também para nós não ficaria bem, né, Novembro do Bigode, tá? Então, aqui foi feita uma adaptação e por isso nós comemoramos, né, esse mês em relação aí ao combate do câncer de próstata. Mas vamos lá. O que é essa bendita próstata? Só serve para dar câncer, Ricardo? É só para isso que serve a nossa próstata aqui, né? Parece que é, né? Porque o pessoal fala só de câncer de próstata, né? Mas o que ela faz? Ela tem uma função hoje na minha vida? Eu preciso me preocupar com ela hoje? Será? Claro que sim, vamos entender. Principal órgão do nosso sistema reprodutor masculino, tá? Que nós estamos olhando aqui dois sistemas, né? O reprodutor e o urinário. O principal órgão do sistema reprodutor são os testículos aqui, né? Os testículos, eles fabricam duas coisas: testosterona e espermatozoide. Beleza. O espermatozoide, ele vai subir aqui pelos canais chamados canais deferentes, tá? Eles vão passar por trás da bexiga, vão passar pelas glândulas semíferas que produzem parte do sêmen e vão acabar dentro da próstata se unificando à uretra. Então, a próstata, que fica logo abaixo da bexiga e tem o tamanho mais ou menos de uma noz, e a gente está chegando próximo do Natal, né? Muitos de vocês vão estar lá, vão quebrar nozes no Natal. E aí, quando você quebrar nozes, você vai lembrar de mim falando da próstata. Ó, realmente esse é o tamanho da próstata ali em média, tá? O tamanhozinho de uma noz que você vai quebrar no seu Natal. A não ser que você compre ela já quebrada, mas perde toda a graça. Se você faz isso, né? Você é um sem graça. Compre a nós lá para você quebrar, né? Que isso é divertido. Faz isso em família, isso é divertido. Então, beleza. Então, a próstata tem ali esse tamanho dessa noz, fica logo abaixo aqui da bexiga. E, e, por sua vez, está aqui próxima, acima tem os rins, que nós não estamos vendo, mas nos ureteres desce a urina, armazena na bexiga e cai na próstata, aqui unificando o seu sistema reprodutor. Então vamos lá. A função da próstata, Tiago, é fazer a unificação dos dois sistemas? É um grande T hidráulico, então, a nossa próstata? Sim, mas não é a principal função, obviamente, né? Ela poderia ser, sei lá, a quarta função ali da nossa próstata. Mas temos três funções mais importantes para a nossa próstata hoje. Duas delas está relacionada com um líquido que ela produz, que é chamado líquido prostático. Esse líquido é o que vai também compor, né, ao sêmen. Aí o sêmen fica completo, tá? O que é esse líquido? Ele faz duas coisas. Ele nutre e protege. Ele nutre e protege quem? Espermatozoide. Imagine você, imagine você você vai participar do Ultraman. Ultraman é aquela competição que você faz, né? Várias, corre, nada, pedala, né? Faz um monte de coisa e em vários dias, né? Imagina que você está hoje com o melhor físico que você poderia ter na sua vida. Cristiano Ronaldo, tá? Melhor físico que eu acho que hoje em dia, né? De atleta que a gente tem hoje eu acredito, tá? Então imagina que você está com o físico do cara aí, do robozão. E aí você vai participar de uma competição dessa. Só que aí eu falo assim, ó, vai ter um desafio. Você vai fazer a competição sem comer, sem repor eletrólitos, sem nada. Você pode comer antes, beber a água que você quiser antes e tal, mas você vai fazer a competição ali no que você aguentar. Você ia conseguir finalizar a prova? Não ia, né? Quanto mais aqui o espermatozoide. 72 horas é o tempo aí que ele pode levar para cumprir a missão. Será que ele vai conseguir cumprir essa missão se ele não tiver ali uma reserva de nutrientes que ele possa se reabastecer durante esse caminho? Vai ficar muito mais difícil para ele, né? E qual que é a outra função que eu falei, né? Que é proteção. Por que ele precisa de proteção? O primeiro local que ele vai precisar vencer de obstáculo é o canal vaginal da mulher. O canal vaginal tem um pH ácido, é incompatível com a vida do espermatozoide. Então, se ele não tiver em meio alcalino, ele não vai conseguir, né? Ele vai morrer, né? Então, o líquido prostático, ele é bem alcalino. E aí ele vai proteger, vai fazer uma camada de proteção ali para que os espermatozoides possam avançar, né, sem ter muitos problemas ali, né, principalmente na vagina, tá? Então, olha só que importância que tem
a próstata para sua saúde, sua reprodução, tá? A sua parte reprodutora, né? Você tem esse líquido que é produzido, que tem duas funções muito importantes. E a terceira, Tiago, qual que é? É uma função que ela é dividida entre o sistema reprodutor e urinário. Porque a próstata, ela também é um músculo, tá? Então, por ser um músculo, ela pode contrair. Então, se ela pode contrair, se eu aperto aqui, ó, se eu tenho o poder de fazer uma. Eu não vou falar essa palavra, senão vou matar para vocês o que eu quero dizer, mas se eu tenho o poder de apertar, né? Vou apertar algo aqui. Eu espremi essa região. O que que eu aumento aqui dentro? Eu vou aumentar aqui dentro. A pressão. Se eu aumento a pressão aqui do canal, o que que acontece com qualquer líquido que esteja aqui dentro, né? Urina ou esperma, na hora que ele vai sair fraquinho ou ele vai sair forte? Forte, né? Se eu aumentei a pressão, então a próstata, óbvio, tem outras musculaturas aí que auxiliam, né? Essa questão aí da urina e da ejaculação. Mas a próstata tem uma função importante também ali na força, principalmente pensando na reprodução, da ejaculação masculina. Uma ejaculação que é gotejada é uma ejaculação que pode não ser muito saudável e pode contribuir para uma dificuldade de fertilização. Uma boa ejaculação é aquela que vai lá ao máximo ali levar o espermatozoide próximo ali do colo do útero, né? Então, uma boa ejaculação é essa. Uma ejaculação fraca passa muito pela saúde prostática, né? Será que estou com uma próstata saudável? Né? Será que eu tenho uma próstata saudável hoje, uma próstata forte hoje, né? E isso tem muito a ver, então percebam, né, que isso tem, a gente vai até falar no final disso, né, sobre papéis da masculinidade, né? Um dos papéis da masculinidade, justamente, é, é reprodução. Um dos papéis da masculinidade, você cumprir o seu papel masculino, é ser capaz de reproduzir, né? Então, olha só como que é importante a próstata hoje para a sua vida, né? Em relação à sua saúde sexual, a sua fertilidade. E não é só a próstata que vai estar relacionada aqui. Olha uma outra coisa que a gente negligencia, tá? Olha aqui, ó. Ciclo hormonal masculino. E eu vou falar bem rapidamente aqui para vocês entenderem como que é bonito aqui esse ciclo da testosterona. Basicamente, a testosterona ela é percebida lá na hipófise se ela está em boa quantidade ou em pouca quantidade. Se a hipófise ou a pituitária, né, ela percebe que, e fica aqui na testa, né, se ela percebe que a testosterona ela está em baixa, ela manda um comunicado lá para o testículo, para a suprarrenal, e o testículo sendo o principal que produz, né, para começar a produção. E como é que ela manda isso? Tipo um e-mail, né? Se a gente está aqui na empresa, o marketing e o comercial, opa, precisa vender o produto para o mercado, né? Você vai mandar um e-mail para as áreas de produção, né? No corpo, mais ou menos acontece isso, né? A hipófise produz um hormônio chamado LH, que esse LH, quando ele chega no testículo, é o sinal para que se produza a testosterona. Eles começam a produzir testosterona, a hipófise percebe que saturou o mercado, opa, está suficiente aqui. Ela para de sinalizar o testículo, a suprarrenal, então ela para de mandar o hormônio LH, e aí o testículo e a suprarrenal diminuem a produção de testosterona. Então isso garante que o nosso corpo fique em equilíbrio dentro de um nível de testosterona nem muito acima, nem abaixo. Então, nível ideal para funcionar. Várias estruturas, inclusive quem? Olha quem vai se beneficiar aqui com isso. A próstata. Para ela produzir um bom líquido prostático, ela precisa da testosterona. A testosterona que vai ajudar a próstata a ela fazer essa função e ter uma boa qualidade de líquido prostático. E o que a testosterona faz também com músculos? Quem toma e repõe testosterona, o que acontece? O que acontece com o cara que vai repor testosterona? Não fica grande? Não cresce a musculatura? Ajuda a crescer, a testosterona ajuda pra caramba nisso. Se a próstata também é um músculo, ela não pode ser afetada? Pode. Então vamos fazer um exercício aqui de pensamento. Se a próstata é um músculo, se a testosterona ela pode influenciar a maturação, tanto de funções quanto de
das células musculares, né? Da quantidade, o crescimento. Se eu tiver pouca testosterona, o que pode acontecer com a próstata? A função dela diminuir, até o tamanho dela. Ela pode, né, ficar mais atrofiada. Isso vai prejudicar o quê? A qualidade daquele líquido lá e, e a força que ela precisa para ejacular. Pode prejudicar. E o contrário? E se eu tomar testosterona? Porque um amigo meu falou que é bom pra caramba. E ele não tá mentindo, tá? Você não, se você tomar testosterona, você não vai se sentir mal. Você vai se sentir bem pra. Nossa, bom demais. Você vai melhorar tudo na sua vida. Vai ser outro homem, né? Somente se você já tem mais de 40 anos. Vai ser outra vida. Só que qual que é o problema e o risco que eu faço um alerta para vocês aqui hoje, que podem ter gente aí que já até repõe testosterona ou não, mas pode ser que tenha gente aí que faz acompanhamento médico, né, com isso, tá tudo certo. É você fazer isso e não estar fazendo isso com o médico. Por quê? Quais são os riscos de você tomar muita testosterona mais do que você precisaria? Dois. O primeiro risco é você simplesmente inibir esse ciclo que ele já funciona no teu corpo. Então, se você começa a tomar muito mais do que você deveria, a tua glândula percebe que, ó, não precisa mais produzir. E aí, literalmente, para de produzir e você ficar dependente de reposição, né, para o resto da sua vida. O segundo risco, tá, de fazer isso sem o acompanhamento com o médico é a questão de você aumentar a sua próstata. E você causar uma doença que normalmente poderia acontecer lá no fim da sua vida, que é a hiperplasia prostática, que é um aumento da próstata, que não vai te matar, mas é chato pra caramba, né? Vai te dar muitos problemas aí para fazer xixi, né? Urgência urinária, talvez até, né, numa certa fase da vida, talvez até precisar usar aí uma fralda, né? Porque aí não tem mais um controle ali em relação aí à urina e tudo mais, tá? Então você pode provocar isso mais cedo na sua vida, né? E sabe o que você pode provocar mais ainda? Se a testosterona estiver muito aumentada? Se por acaso você tiver um tumorzinho na tua próstata, e o tumor de próstata, na sua maioria das vezes, ele cresce muito lento. Pode demorar até 15 anos para ele atingir 1 centímetro. E 1 centímetro é um câncer super em estágio, em estágio inicial, estágio zero, né? Ali, zero na verdade, né? Menos de 1 centímetro. Estágio 1 de tumor, você está falando de 2, né? 2 para 3, por ali. Então você está pode demorar 15 anos para estar no estágio inicial ainda, né? Só que se você está com muita testosterona, sabe o que acontece com esse estadiamento do câncer? Assim, ó. O que poderia demorar 10, 15, 20 anos, né, na sua vida, pode ser que se evolua em 2, 1, muito rápido, né? E aí não dá nem tempo de você conseguir realmente ter uma estratégia de prevenção, porque você evolui esse câncer muito rápido. Por isso que um dos tratamentos para o câncer de próstata é justamente terapia hormonal. Você já ouviu falar? O que é a terapia hormonal? É você basicamente bloquear a testosterona. Por quê? Se você bloqueia a testosterona, você controla o crescimento do tumor. Tem total correlação, tá? Então, olha como é importante, gente, vocês se preocuparem com a saúde de vocês hoje. E não é só sobre o câncer. Pode ter impactos no câncer, como eu falei aqui, mas não é só câncer. Olha como é importante, né, a gente cuidar da nossa saúde masculina desde já, né? E o câncer de próstata, olha só, ele é a segunda maior causa de morte das pessoas do sexo masculino, mas tem um câncer que tem mais incidência que o câncer de próstata. Sabe qual que é esse? Câncer de pele. Que homem que cuida da pele? Dá para pensar? Que homem que vai no dermatologista, assim, anualmente? Gente, temos que nos preocupar com isso também. Porque câncer de pele pode acontecer com qualquer um de nós. Eu tive um aqui, ó, no meu ombro, 22 anos de vida. Minha mãe que descobriu. Se não fosse ela, acho que eu tinha morrido de câncer, porque eu não teria ido no dermatologista. Ela ficou lá enchendo meu saco. Ó, tem uma pinta aí, tem uma pinta aí. Aí eu fui no dermato, aí eu tomei um susto, né? Eu falei, meu Deus. Aí tirou, graças a Deus, não precisa nem fazer químio, né? Era bem no estágio inicial, então tirou, tá tudo certo, tá? Mas e aí, se eu não tivesse ido no dermatologista? Então, olha só como que é importante, gente, a gente se preocupar com saúde e não só com doença especificamente dita, né? Só com câncer ali especificamente dito, de próstata, né? Esse câncer de próstata é o sexto tipo mais comum. Olha o que eu falei lá no começo, ó. 3 quartos dos casos ocorre a partir de 65 anos. Então, realmente, uma doença de idoso.
E por isso que normalmente o pessoal não se conecta muito com isso. E quais são os fatores de risco? Temos 6 aqui principais, mas esses 3 aqui têm algo em comum que esses 3 aqui não têm. O que é? Vocês imaginam? Não é genética. Você olha assim, opa, etnia, já... Não é, porque tem idade, né? São fatores de riscos imutáveis. Ou seja, eu não posso fazer nada sobre isso. Eu vou fazer 37 anos daqui a um mês. Posso apagar as velhinhas e fazer 35? Adoraria, cara. Sonho da minha vida. Mas não vai dar, né? Posso tirar da história da minha família alguém que teve câncer? Um câncer de próstata? Não posso. Posso negar o meu DNA? E aqui em etnia, a gente está falando principalmente de quem tem afrodescendência, né? E tem um fator de risco maior, de 1,6 a 2 vezes mais ali em relação ao câncer de próstata. Não posso. Então, não posso negar meu DNA, não posso negar minha história familiar, não posso negar minha idade. Agora, eu posso me alimentar melhor? Eu posso deixar de ser sedentário? Eu posso combater a obesidade? Não é fácil, mas eu posso combater a obesidade? Posso. Poxa, se isso aqui são fatores de riscos que eu posso alterar, são os mutáveis, e aqui são os imutáveis, qual deles então eu tenho que dar mais importância? Aqui ou aqui? Aqui, né? Onde eu posso fazer alguma coisa? Aqui eu não tenho o que fazer. E aqui, pessoal, responde por 10 a 20% dos fatores de risco para câncer. Aqui, ó, de 80 a 90%. Entenderam que isso aqui é muito mais importante? E aqui a primeira lição, ou segunda, né? Eu já dei a primeira lição lá do Ebiatra, né? Segunda lição que vocês vão tirar da nossa palestra hoje. O teu passado não te condena. Sabe por quê? Se você quer ter uma vida saudável e você quer diminuir o seu risco de doenças, de câncer, por exemplo, teu passado não te condena. O que você carrega de história aqui, ó, de passado, não importa tanto quanto a decisão que você pode tomar hoje para você mudar a sua vida. Se você escolher hoje mudar e ter uma alimentação mais saudável, mudar e ter e fazer uma atividade física, mudar e combater a sua obesidade, combater o seu sobrepeso, né? Isso hoje vai te proteger muito mais do que se você ficar se preocupando aqui com o fator de risco em relação ao seu passado. Então, o que você faz hoje para o teu futuro é o que interessa mais do que você fez no passado ou condições que você não tem como mudar em relação ao seu passado, tá? Então, segunda dica de hoje: preocupe-se com o hoje. Preocupe-se em mudar hoje. Hoje é uma folha em branco que você recebe, né, para poder escrever a sua história do futuro. É hoje. Não se preocupa com o passado, tá? Aqui é a questão lá que eu trouxe para vocês, né, da etnia, que ainda não é totalmente esclarecida, essa influência biológica, mas que é importante, tá? Identidade de gênero. Isso aqui é um assunto importante também de ser trazido? Também. Hoje, a comunidade LGBT, QIA+, muitos deles acabam negligenciando isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com opinião, identidade de gênero, né? Nessa questão aí de como você se sente como pessoa. O respeito ele tem que existir, pessoal. Isso é inegável, né? Como você quer ser chamado? Ela, ele, dele, eu. Como é que você quer? Eu te respeito, tá? Vamos fazer assim. Isso não está em negociação, o respeito. Mas nós não podemos aqui deixar de citar a recomendação que o próprio Ministério da Saúde traz para essa comunidade. Por exemplo, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias que possuem próstata podem ter câncer de próstata? Pode. Então, qual que é a recomendação que essas pessoas devem seguir? As mesmas da população cisgênera, ou seja, do homem cisgênero. A mesma. Isso vale também, né, no Outubro Rosa. Homem trans, ele pode ter câncer de colo de útero, pode ter câncer do próprio útero, ovário, pode ter câncer de mama, mesmo mastectomizado? Pode. Tem que consultar com um ginecologista? Tem. Então, isso normal, tá, pessoal? Isso aí não pode ser um tabu para nós, né? Principalmente nós profissionais de saúde, né? A gente tem que avisar essas pessoas. Temos que, amigos, né, que possamos ter, ou alguém da família, né? Não podemos nos omitir disso. Isso também é amar essas pessoas, né? É amar. É a gente trazer o amor, a aceitação, né? Se preocupando com a saúde delas, tá?
E aqui a gente vai para o nosso. Engatamos a nossa marcha final aqui do nossa conversa. Esse slide, pessoal, normalmente é o mais aguardado, né, de toda a palestra. Quais são os sintomas aí que possuímos, né? E vamos lá, né? Se eu tiver algum desses sintomas, aí sim eu vou começar a me preocupar com, né, com a minha saúde e tudo mais, né? E aí eu vou no médico, etc. Mas eu vou te falar a real aqui. Se você deixar, tá? a, a, a tua estratégia para combater um possível câncer de próstata para questões de sintomas, você vai estar roubado. Porque a maior parte dos cânceres de próstata tem evolução silenciosa. Então, se você esperar um sintoma para você procurar uma ajuda médica, provavelmente você vai pegar o seu câncer de próstata em um estadiamento mais avançado. E os cânceres em geral, pessoal, se você descobre cedo, você tem de 80 a 90% de chance de cura. Quando você descobre tardiamente, isso pode cair até 35%, tá? Então isso é muito complicado. Eu não gostaria que você fosse para a guerra, mas se você fosse lutar uma guerra, eu queria que você tivesse com as melhores armas, nas melhores condições e probabilidades de ganhar. Então, se você tiver que enfrentar a guerra do câncer, que seja com as melhores probabilidades para você ganhar, e não com as piores, tá? Isso é uma questão muito importante para a gente observar. Aqui somente mostrando para vocês a hiperplasia, olha só o que acontece, ó, quando a próstata ela fica grande, ó. Não é câncer isso aqui, tá, pessoal? Mas isso pode acontecer. E como é que o médico ele vai conseguir identificar que isso não é câncer para um câncer? E aí ele fala, olha, esse aqui eu vou pedir biópsia. Você sabe como é que faz uma biópsia? A biópsia do câncer de próstata é bem complicado e tem muito risco. Porque diferente da mulher que fica aqui no seio, né? E aí vai com uma agulha, né? É o PAF, né? Esse é o exame que faz, né? É a punção por agulha fina. Você faz lá a punção, pega o tumor e tá tudo bem, né? No homem é diferente. Você tem que introduzir no ânus do homem um ultrassom, tá? Esse ultrassom vai identificar exatamente a posição da próstata e quando ele localiza, ele abre na cabeça do ultrassom ali e evidencia uma agulha. Essa agulha vai lá e fura o intestino e pega um pedaço da próstata. Furar intestino é coisa boa, pessoal? Não é, né? Furar o intestino é complicadíssimo. Então tem muito risco aqui a biópsia. Então, o médico pode pedir biópsia para todo mundo? Não, ele tem que selecionar o público muito bem. Então, como é que ele vai saber que isso aqui pode ser um câncer para não ser um câncer? Aí vamos lá, né? Falar estratégia de detecção precoce. A principal delas hoje em dia, né, é o exame do PSA, que é um exame ali de sangue, tá? Só que fazer só o PSA não é seguro, porque ele pode dar alto em situações onde não é um câncer, e ele pode dar baixo em situações que é um câncer. Então, só fazer PSA, pessoal, não é a melhor estratégia de detecção precoce. Qual que é um outro exame que ajuda bastante? A ultrassonografia da próstata. Esse exame, ele vai ajudar a avaliar o tamanho e o peso. Então, vamos supor, PSA deu normal, mas opa, deu peso aqui aumentado da próstata, ou tamanho. É câncer? Não sei, não sabemos, né? Então, o que que o médico ele vai procurar fazer para, opa, deixa eu ver se eu vou pedir biópsia ou não. Ele pode pedir o toque. E sabe o que ele vai fazer com o toque, pessoal? Vamos fazer aqui um exercício vocês, ó. Pega os dedos de vocês, tá? Se vocês tiverem um colega aí do lado de vocês, tô brincando, tá? Não é para brincar com um coleguinha não, tá? Fiquem tranquilos. Pega o dedo de vocês e acredito que vocês têm alguma mesa aí, né? Passa a mão aí na mesa. Na hora que vocês passarem a mão na mesa, vocês vão ver que a textura da mesa, teoricamente, né, que eu não estou vendo qual a mesa que vocês estão usando, mas se for de fórmica, alguma coisa assim, ela é lisa. Se vocês passarem a mão na cadeira de vocês aí, vocês vão ver que a textura pode ser, né, mais áspera. Então é basicamente isso que o médico está procurando ver. Ele vai querer ver se a textura é lisa ou rugosa. Se for lisa, provavelmente ele não vai pedir biópsia, que muito provavelmente não é câncer. Mas se for rugosa, a chance de ser câncer é muito alta. E aí ele pede a biópsia. Ainda assim, pode não ser câncer, mas a chance é muito maior e na biópsia vai constatar, tá? Ok, tô com câncer. E agora? Qual que é a sequência aqui? Temos uma gama de tratamentos hoje em dia, pessoal. Não é só a cirurgia. Só que, se você não descobrir o câncer cedo, infelizmente,
a maioria das pessoas vai acabar tendo que fazer cirurgia, se é um tumor já, né, um tumor maior, tá? E qual que é o risco da cirurgia? Infelizmente é da impotência sexual, tá? Então, o que eu gostaria de fazer de reflexão aqui com vocês, tá? Vou falar uma frase aqui para vocês gravarem isso. Mais vale um dedo no reto do que o risco de eu perder o meu boneco. Entenderam a frase aí? Por que essa frase é importante? Porque se eu consigo, se eu me submeto, né, não tenho preconceitos, ok, faço o que tiver que fazer. E se eu tiver que levar uma dedada, né, ali, isso não vai diminuir a minha masculinidade. Por quê? Não são três papéis da masculinidade? Eu não falei quais são os três, né, mas eu vou falar aqui para vocês. Reprodução, proteção, provisão. São os três papéis mais importantes da masculinidade. Levar um dedo vai impedir de você cumprir um desses três papéis? Vai deixar de você ser reprodutor? Vai deixar de você ter força ou capacidade de defender a sua família, etc? Vai deixar você de ter capacidade para trabalhar e ser um provedor? Não. Agora, se você não fizer o exame, se você não fizer uma detecção precoce, tiver que ser submetido a uma cirurgia, não ter que fazer, e isso, infelizmente, acabar gerando uma impotência, isso não vai afetar aqui nenhum dos pilares da masculinidade, isso não vai afetar em questões aí reprodutivas, isso não vai dificultar na tua vida. Então, o que que vale mais? O que que tira a minha masculinidade? É o exame? Então, entenderam onde eu quero chegar? Então não precisa ter preconceito com isso. Aliás, porque pode ser que nem, você nem faça esse exame, né? Só você vai no urologista, que todo urologista vai fazer. Não, ele vai ver a melhor estratégia para você. Mas se você tiver que fazer, não tem problema, isso não vai mexer em nada com a tua masculinidade. Agora, as consequências de um câncer de próstata podem influenciar a tua masculinidade, sim. Aí sim. Então é isso que a gente precisa temer. Não é o dedo. Não é, fazer um exame, tá? E o que eu quero? Aqui é aquela questão que eu falei, né? Que pode demorar até 15 anos, para atingir 1 centímetro, tá? Então, o tumor ele pode demorar aqui. E eu quero finalizar aqui, pessoal, com essa reflexão aqui. O que que é prevenção? O que que é prevenção de fato, tá? Para a nossa saúde. A nossa prevenção, pessoal, câncer, ela não é fazer exame somente, tá? O exame é de detecção precoce. O que que eu posso fazer para realmente diminuir o risco de eu ter um câncer na minha vida ou de outras doenças? Basicamente, viver uma vida saudável. Com tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Dieta, uma dieta saudável, atividade física, manter o peso adequado, diminuir o consumo de álcool, não fumar, passar com o médico, né? E outras recomendações mais. Mas eu vou resumir em 4 regras de ouro aqui, pessoal. E se você realmente quiser mudar a sua vida, e se vocês não lembrar de nada do que eu falei aqui, se você lembrar dessas 4, eu já estou muito satisfeito, tá? Primeira regra, se você quer realmente mudar a sua vida e você quer ter um plano de saúde, né, daqui para frente, vá ao médico. Primeira regra. Não tenha preconceito, não fique com essa neura do tipo, ah, não, só daqui, eu tenho 35 anos, só daqui 10 anos, ou só daqui 15 anos. Cara, não se pegue a essas questões do câncer de próstata. Vá ao médico hoje. Começa a estabelecer um planejamento de vida saudável com o médico hoje. Você vai você vai ter mais decisões acertadas do que erradas, tá? Na sua vida. Vá ao médico. 2, se alimente bem. Fuja do ultraprocessado. Coma menos comida processada, coma mais comida de verdade. Você quer ter saúde? Coma bem. Se alimente bem, tá? Basicamente isso. 3, faça atividade física e crie músculo, tá? Crie musculatura. Vários estudos hoje mostram isso. E quem cria músculo, né, antes dos 60 anos, após os 60 anos, tem uma terceira idade muito melhor. Tá? Crie músculo. Quarto, durma bem. Dormir é fundamental para você poder ter uma boa saúde, principalmente quando a gente fala de hormônios. E dormir não é dormir, eu durmo 10 horas, né? O que é mais difícil aqui para todos nós, né? Mas eu durmo pra caramba, não é quantidade, é qualidade. É dormir pelo menos de 7 a 8 horas, para você conseguir fazer pelo menos 3 ciclos de sono REM, tá?
Dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Ter a higiene do sono. Isso é importantíssimo para você regularizar todo o seu ciclo hormonal, que vai ser importantíssimo, por exemplo, se você é obeso, cara, se você não dorme bem, vai ser difícil de você perder peso, porque o cortisol tá quebrando tuas pernas, né? Quem tem obesidade, normalmente não dorme legal, é por outras questões, até questão até da própria qualidade do sono, né? A apneia do sono, né? E vai ter um cortisol mais alto, que vai dificultar você emagrecer, e vai manter você nessa condição. Então, percebam que é um conjunto de coisas: ir no médico, comer bem, fazer atividade física, dormir bem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É uma receita impossível isso aqui, Ricardo? É impossível isso que eu tô falando? Parece receita de vó, né? Pô, é receita de vó isso aqui. É fácil? Não é fácil. É difícil a gente pôr em prática. Mas basta apenas uma tomada de decisão. Se você colocar isso na sua mente, que isso é uma prioridade na sua vida, te garanto que você não vai conseguir alcançar isso aqui. É impossível você não alcançar. Você pode falhar. E no Prochaska, você vê que na teoria, quem conhece a teoria lá do Prochaska, sabe que o processo, você pode ter quedas. Mas se você continuar, e mesmo que você, errei aqui, mas, pô, vamos, volta a um bom hábito. Você conseguir diligentemente manter um hábito por pelo menos aí 3 a 6 meses, isso você absorve, muda uma chavinha no teu cérebro e já era. Você mudou tua vida, tá? Então, você quer ter uma boa saúde? Você quer realmente prevenir o câncer? Tá? Siga essas 4 dicas que eu falei para você. Se preocupe com a sua saúde hoje. Não fique pensando no que é só no futuro que você vai se preocupar. É hoje que você tem que dar uma chance para você mesmo. E você ser a melhor versão de você mesmo, na idade que você tem hoje. Tá certo, pessoal? Agradeço demais aí o convite de vocês. Agradeço demais aqui a oportunidade de falar, né? Falar desse assunto com vocês. E eu espero de coração que isso possa ter provocado você, possa ter ali incomodado, né? E você tomar boas decisões a partir de hoje, tá bom? Fico aberto aí para questões aí que vocês possam ter colocado no chat, que eu não vi, ou se quiserem falar alguma coisa aqui, né? Fico à disposição. Ou, né, se tiver alguma dúvida, que às vezes acontece muito isso no presencial, né? A pessoa não quer falar, não quer se expor, me procuram no final ali para conversar no particular. Eu estou à disposição também, né? O Ricardo tem meu contato, então, o Ricardo, se quiser passar o meu contato para alguém, estou à disposição no WhatsApp, né? A gente pode conversar sem problema algum. Tá certo, pessoal? Perfeito, Tiago. Muito obrigado aí pela sua exposição, pela sua palestra, excelente aí. Está tendo muitos dados para a gente, né? E falando da questão da saúde masculina como um todo, que é extremamente importante isso, né? Vamos abrir para algumas perguntas. Eu tenho uma aqui no chat já, na verdade, da Patrícia. Você quer, Legal. a Paty quer falar no microfone aí, ou se eu ler a pergunta dela? Eu abri o chat aqui, eu consegui Ó, ler também. Para ela quem não pergunta, leu, né? Ela fala sobre o super Na rastreamento. verdade, boa tarde. Opa, tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Ontem eu estive em uma conversa também com uma outra médica, né? Que a gente tem a Sim. nossa equipe multi aqui, e uma coisa que foi muito questionada, inclusive uma das pessoas acabou revelando que ela teve a identificação do câncer de próstata, que estava com a próstata aumentada. E aí a médica que fez, né, esse bate-papo conosco falou sobre algumas questões relacionadas a esse rastreamento Excessivo. excessivo, né? Uhum. E o quanto algumas intervenções elas trazem prejuízos para outros órgãos, por exemplo, de repente identificou, vai fazer radioterapia, não é a radioterapia específica Uhum. para o câncer de próstata, ou o convênio não cobre, ou outras implicações, né? Então, acho que era legal, talvez, também fazer esse apontamento, né, desse super rastreamento de como que a pessoa, de repente, se buscar uma segunda opinião, quanto é importante e valioso a gente cuidar, né, de um primeiro diagnóstico, porque quando a gente vai para um médico e o médico diagnostica ali um possível câncer, né, já vem Uhum. aquela, eu sou da área da psicologia, já vem daquele atestado de morte, né? Uhum. Então, Tem até uma é, série muito bacana que eu tô assistindo com a minha esposa, que é o The Big C, né? Ou em português, que é a doença chamada câncer, que você acompanha a história, todos esses desdobramentos que você falou de uma pessoa que tem o diagnóstico do câncer, né? uhum. E é isso, né? Estado de morte, né? A pessoa já chega com isso na cabeça, né? Ótimo, ótimo apontamento aí, Patrícia. Esse
isso que você ouviu, né, ontem foi um dos grandes motivadores para que as recomendações atuais sobre câncer de próstata tivessem alterações muito importantes. Antes, você tinha muito foco no Novembro Azul em relação a exame preventivo. Você percebe que a gente nem fala mais exame preventivo? Porque exames não se previnem. Então, as sociedades de urologias, né, aqui na nossa brasileira, mas inclusive uma a que é mais assumidade nesse assunto, que é a United States Task Force, tá? Que tem as melhores recomendações hoje, até que a Organização Mundial de Saúde segue muito a entidade. Ela classifica, por exemplo, o rastreamento com PSA como indeterminado. Eles classificam por letras lá, pessoal, se vocês depois quiserem procurarem isso, eles classificam as recomendações por letras. Recomendação A, B, C, D e I, né? Que I é indeterminado, assim, ó. Eles classificam o PSA hoje como indeterminado. Eles trouxeram a questão de você começar a rastrear e aumentaram de 50 para 55 anos. A SBU aqui no Brasil mantém 50, né? Tudo isso por causa dessa questão aí do superrastreamento, que trouxe muitos efeitos ruins, né, para as populações médias. Então, quando você fala de gestão de saúde populacional, você precisa determinar qual política que você vai aplicar para essa população, que ela vai ter um custo-benefício adequado, né? E o custo-benefício olhado em estudo, né, com as recomendações que se tinham, você estava causando essa questão do superrastreamento, fazendo pessoas terem biópsias desnecessárias, causando complicações, até mortes de pessoas relacionadas à biópsia, né? Ou tratamentos que poderiam ser iniciados por um diagnóstico ruim feito, né? E aí, por essa razão, a recomendação hoje sobre câncer de próstata, ela fica muito mais no campo de realmente o que é prevenção, ou seja, vida saudável, né? Você ter hábitos de vida saudável e você, o quanto antes, ter um hábito de um acompanhamento médico com um médico que você confie. Isso é muito importante. Você ter um médico assistente. É muito comum, quem tem plano de saúde, principalmente, você acaba fazendo acompanhamento médico com. Cada ano você passa no médico. Isso é ruim, tá? Se você não tiver um médico assistente, que é aquele médico que é o seu de confiança ali, que vai te ajudar realmente. Então, e assim, você sabe, tem muitos profissionais de saúde aqui, né? Sim. Médico, você tem um bom médico, você tem um médico, você tem um mau médico, é profissional, né? Então não é porque é um médico que, né, porque é médico, né? Se ele mandar eu pular da ponte, eu pulo, né? Não é, você precisa ter um critério, né? Então você precisa se cercar de um bom médico. Isso é difícil, tá? Não é fácil. Falar que é fácil, né? Mas é importante você buscar um médico assistente para sua vida, porque aí sim você vai evitar passar por essas questões que a gente já está evidenciado, como essa de super rastreamento, que Isso foi é falado extremamente também, importante Thiago. e super falado, Isso foi tá? falado também, essa questão de você referenciar um médico que te acompanhe de Exato, fato, porque os convênios têm tempo de atendimento, tem alguns médicos que têm que fazer a consulta ali em 6 minutos, e ali em 6 minutos você não consegue deixar aquela pessoa segura, né? Ela já recebe um diagnóstico e de repente ela não está se sentindo segura, ou uma hipótese diagnóstica, né? E não está segura com aquilo. Então, isso é exatamente. realmente ter um médico de referência é importante. Ter um médico de referência, pessoal, isso é super importante para vocês. Então, aquelas 4 dicas que eu falei, ó, vá ao médico é nesse sentido, não é qualquer médico. Vá ao médico de um médico assistente, um médico de referência, que é aquele cara que vai coordenar o teu cuidado, né? E ali, aí sim, a chance de você ter um desfecho melhor no teu planejamento de saúde, muito maiores, tá? Tem uma outra pergunta aqui. De vez em quando as perguntas elas surgem em inbox aqui para mim, não aqui não. Não, tranquilo. Tem uma outra pergunta que veio aqui para mim sobre a questão de diagnóstico, né? Se depois de campanhas como a Novembro Azul, melhorou o diagnóstico de câncer ou começou a diagnosticar de forma mais precoce, né? E diminuindo assim o número de mortes ou de danos mais agressivos aí ao corpo. A resposta é sim. Eu não tenho aqui agora de cabeça o número. Eu li esse artigo fazem 10 dias, mais ou menos, 10, 15 dias, mostrando que houve uma queda, tá, em percentual ali de mortes e óbitos do câncer de próstata, porque nos últimos 20 anos tivemos um melhor engajamento das populações em relação
as medidas de prevenção, né, mas as medidas de detecção, vamos colocar assim, de detecção precoce quanto a isso. Isso é uma verdade, tá? Foi publicado recentemente um artigo sobre isso. Eu não sei de cabeça para te falar aqui quantos por cento que nós tivemos de queda, mas está publicado no portal da Sociedade Brasileira de Urologia, tá? Se vocês googarem, darem um Google aí, procurarem, vocês vão conseguir encontrar artigos e até talvez o texto, o artigo da pesquisa original. Mas já tem vários artigos que foram soltos aí em relação a isso nos últimos 10, 15 dias, tá? Então, sim, teve uma melhora significativa até, tá? Em relação aos últimos anos. Tem espaço para melhorar? Tem, pra caramba, tá? Mas já estamos colhendo bons frutos, tá? De campanhas como essa, tá? Ah, perfeito. Gente, nosso tempo urge aqui, né? Já são 5h16 da tarde. Tiago, eu gostaria de agradecer você aí pela sua palestra. Depois, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que surgiu depois aí, pode mandar para mim aqui, que eu direciono aqui para o Tiago. Tiago, mais uma vez, muito obrigado, tá bom, pela excelente palestra. Eu não sei se o Felipe quer dar alguma última palavra aqui para a gente. Não, só agradecer mesmo aí o Thiago, excelente aí a sua explanação, né? Eu confesso que eu estava com algumas dúvidas, daí você vinha com o slide e tirava a minha dúvida. Então foi tirando ao longo da apresentação e não restou muita dúvida. E aí é só reforçar mesmo, né? E lá no início, né, você falou que não é somente o câncer de próstata, inclusive as dicas que você deu aí servem não só para o câncer, né, mas para uma, né, Uma vida infinidade de saudável, né? doenças, né, e tudo mais. Então, né, cada vez mais trazer essa consciência e não só, né, as dicas que você deu serve para os homens, logicamente, né? Então, a gente reforça aqui, né, a importância, né, da atividade física, da alimentação, de dormir bem, de se preocupar mais, de ir mais no médico. Então, muito bom, Tiago, parabéns aí e espero que todos levem, né, também essa mensagem aos seus próximos e que assim a gente consiga, né, cada vez mais aí levar a saúde, né, que é o que a gente faz aqui no nosso dia a dia para o maior número de pessoas, tá bom? Então, Tiagão, muito obrigado, viu? Obrigado vocês aí pelo convite. Gente, muito obrigado a todos, então. Tenham aí um excelente final de tarde. A gente vai se vendo aí nas nossas próximas ações. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.